Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago Paz, eu sou fisioterapeuta e a gente vai falar hoje sobre a avaliação da fisioterapia pautada no modelo da CIF. A CIF é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Nela nós temos alguns domínios, como a condição de saúde, que pode ser o diagnóstico clínico desse nosso paciente, as funções e estruturas do corpo, atividades, participação, fatores ambientais e fatores pessoais. O mais importante da CIF é que ela vem como uma alternativa à CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, considerando outros fatores que não só o fator biológico. Ela considera também o fator social e o psicológico. E isso consiste no modelo biopsicossocial, muito importante hoje em dia na saúde. Nós temos alguns domínios, como a gente já começou a falar, e no primeiro domínio nós temos as funções e estruturas do corpo. Se a gente pensar em estrutura, nós podemos ter nervos, músculos. Alterações nessas estruturas vão impactar na função. Então, se eu tenho alteração no músculo, eu posso ter uma alteração da função de força muscular. Alteração em algum nervo, eu posso ter alteração de sensibilidade. Na atividade, basicamente são as atividades de vida diária, o que o nosso cliente costuma fazer dentro da sua própria residência. Manuseios de, por exemplo, pente, escova de dente, automanejo em relação à sua higiene, isso tudo é muito importante a se considerar na atividade, tá bom? E depois a gente segue para a participação. Como que declínios em estruturas e funções em atividades podem impactar no dia a dia externo ao ambiente domiciliar desse indivíduo. Aqui na participação vale considerar também o ambiente laboral desse indivíduo. Nós temos que considerar também fatores ambientais. Será que esse meu indivíduo ele mora num local de fácil acesso, de muitos transportes públicos, ou ele mora num local mais remoto? Isso tudo é muito importante. Será que ele tem escadas para sair de casa? Será que ele tem fácil acesso ao metrô? Será que no metrô tem elevador ou é só escada? E nós ainda temos que considerar os fatores pessoais. Ou seja, esse indivíduo é motivado a fazer o tratamento, ele está mais cabisbaixo, tendendo a uma depressão, isso tudo é muito importante considerar também. E aí nós temos um exemplo clássico da doença de Parkinson. Então, se eu tenho a doença de Parkinson, por exemplo, acometendo como estrutura o quadríceps, nós podemos ter como um acometimento do quadríceps, só para a gente simplificar e entender melhor com um parâmetro de um exemplo, a força muscular vai estar comprometida. Como que essa alteração em estrutura e função do quadríceps e da força muscular pode impactar em alguma atividade dos nossos pacientes? Isso pode impactar diretamente numa atividade de sentar e levantar. É uma atividade que a gente precisa fazer constantemente. Sentar e levantar do vaso sanitário, sentar e levantar da cadeira, do sofá para a mesa. E a gente tem que pensar como isso pode impactar na participação dos nossos clientes. Por exemplo, se a gente pensar numa pessoa que gosta de ir à igreja, ela precisa também sentar e levantar na igreja e ela pode perceber que ela tem alguma dificuldade nessa atividade religiosa. E ainda assim nós temos que considerar, dentro desse aspecto da igreja, por exemplo, essa igreja tem acessibilidade, ou seja, essa igreja é bem próxima à residência dela. E se for próximo ou se for distante, tem que subir escadas? E se a gente pensar em estrutura e função da força do quadríceps, por exemplo, se eu tenho muitas escadas, vai ser um pouco mais difícil do que essa igreja ser localizada no terreno mais plano. Ainda assim, eu tenho aspectos pessoais. A gente pode ter as mesmas condições, tanto facilitando o acesso ou dificultando o acesso, mas ter dois perfis de paciente. Um paciente mais motivado, que apesar das dificuldades que venham a enfrentar, eles tentam superá-las. Existem pacientes que, apesar de pouquíssimas dificuldades, tendem a uma desmotivação, por exemplo, o paciente mais deprimido. Então, esses fatores ambientais e pessoais são bastante importantes. Tá bom, pessoal? Esse é o nosso recado de hoje. Espero que vocês possam entender. E fica aqui meu muito obrigado pela participação e aprendizado de vocês. Forte abraço.